Eita glória! Eita glória! Glória, glória, glória! Muito bem, a Bíblia tinha Eita, razão. aleluia! Glória, glória, glória! Terra! Glória! Muito bem, depois de todo esse escândalo, tá na hora de a Bíblia tinha razão. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Hoje, em A Bíblia Tinha Razão, nós vamos responder a pergunta do Fernando. Ele é da cidade de Fernando Scholz, ele é da cidade de Maringá, no estado do Paraná. Ele quer entender o pedido de Davi sobre a notícia da morte de Saul e Jonatas, lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículos 17 e 20. Ou seja, Davi estava pedindo para que a notícia não fosse dada, né? Então, como entender isso? Por que Davi pediu para que a notícia não fosse dada? Olha só, o pedido de Davi para não noticiar a batalha que aconteceu em Gilboa chama-nos muita atenção porque ele era um grande poeta e músico da cultura oriental que narrava os fatos históricos em forma de versos e cânticos, né? Onde as datas comemorativas traziam a lume os episódios mostrados em poemas e canções pelo povo, desde os anciões até os mais novos. Então, o que levaria o homem que tinha como uma das funções contar a história para todos, não querer um marco importante desse fosse publicado, né? A notícia da morte de Saul e de Jonatas. Por que ele não queria que esse marco tão importante da história fosse publicado? Qual seria a sua motivação para esta atitude? O que poderia provocar essa notícia? Olha, a triste morte em batalha do rei Saul e de seus filhos, seu filho, né, Jonatas. E naquela batalha, ela não deveria ser contada. Porquanto o leal amigo, né? A gente sabia que Davi e Jonatas tinham uma amizade leal. Quanto a temos aqui a facilidade de compreender o seu cuidado com a sua memória, pois se tratava de um nobre companheiro. Apesar de Saul ser um inimigo, mas Jonatas era um amigo de Davi. Então, a amizade deles era tão grande que o texto de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1, vai dizer: e sucedeu que, acabando de falar, ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Mas e Saul, que tantas perseguições e angústia lhe causou, né? Essa aqui é a pergunta que a gente faz. Por que não divulgar a notícia da morte do rei? Davi proibiu a notícia tenebrosa de ser divulgada em Gate e Asquelon, que eram as principais cidades dos filisteus, povo historicamente rival da nação do Senhor, e que tantos males causaram ao povo de Deus em diversas ocasiões. Então, o homem segundo o coração de Deus sabia que, se o fato fosse divulgado, a memória do rei de Israel seria aviltada, né? E o salmista conseguiu captar os sentimentos de um verdadeiro servo de Deus e não dar vazão a qualquer sentimento de revanchismo ou como vemos constantemente em letras de músicas atuais, né? Ditas como evangélica, que despertam mágoas, rivalidades e um falso sentimento de que chegou a hora de massacrar e destruir quem nos perseguiu, conforme a gente vê aí o presidente da República
falando a respeito dos seus desafetos, né? Postura totalmente inadequada. Então, um sentimento de vingança, o que não é um sentimento para nós cristãos, né? Não é um sentimento. Todavia, esse anseio não penetrou no coração de Davi. Ele sabia que a vingança pertencia a Deus. Então, ele resolveu não ser levado por este sentimento, né? Esse anseio não penetrou o coração de Davi. Ele sabia que a vingança pertencia a Deus e, conforme a sua proporção, o coração de Davi conseguiu resgatar o cântico das mulheres quando exaltam em detrimento a Saul, e as mulheres dançando e cantando respondiam umas para as outras, dizendo: Saul feriu a seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Está lá em 1 Samuel 18:7. Ele não se recorda disso com alegria. Davi não se recorda disso com alegria. Por quê? Não acredito. Não. Para ele não era motivo de alegria ver o rei de Israel morto. Era momento de tristeza. E essas mulheres deveriam se calar, deveriam calar a boca, né? Eles deveriam calar a boca, porque era um momento para não se colocar partidarismo, era um momento de tristeza, porque o rei de Israel estava morto. Ali, Davi mostrou o seu sentimento de patriotismo, de amor pela nação, de amor pelo povo de Deus, independente do que Saul tinha feito para Davi. Então, aquelas mulheres deveriam ficar caladas, né? Essas mulheres deveriam se calar. Se calem agora, vós filhas de Israel. Chorai por Saul, que vos vestia de escarlata e em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Está lá em 2 Samuel 1:24. Então Davi não permitira que um cântico fosse entoado pelas mulheres filisteias, falando da derrota de um rei que liderou o povo de Deus. Então Davi demonstrou um verdadeiro sentimento de um cristão. A proibição tem que ser vista como amor que superou a perseguição. A lealdade aos ideais divinos não o demoveu de seu chamado, né? A paciência o levou a guardar a hora divina para ser honrado. A proibição de Davi deve nos levar a entender que os sentimentos do Deus que criou o homem em contraste com o Deus criado pelos homens. Então Davi mostrou ser um verdadeiro servo de Deus, que aquele momento não era um momento de felicidade, era um momento de tristeza, porque o rei, a lâmpada de Israel estava morta, estava apagada a lâmpada de Israel. Então foi por isso que Davi proibiu a notícia de ser dada, e Davi proibiu que aquelas mulheres continuassem aquele canto fatídico, né? Então foi esse o motivo. E no final nós chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Pessoal, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é inerrante e infalível palavra de Deus. Neste momento só nos resta agradecer seu carinho, sua companhia e a sua audiência. Vou ficando por aqui, prometo voltar amanhã se Deus nos permitir. A partir de agora eu deixo vocês com a Célio Trindade, porque a partir de agora a conversa é com a Célio Trindade.